Pode segurar, segura. Daqui a 15 minutinhos a gente volta com tudo. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus. Segura o pedal também. Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Essa palavra, ela voltou ao meu coração nessa noite. Como palavra de Deus para essa igreja, para essa noite. Eu não havia feito planos com ela. Mas isso é culpa desses crentes que ficam orando. Dizendo, Deus, nada do que ela quer, faz como tu quer. Traz, nós esperamos de ti a tua palavra. E aí ele faz essas coisas. E graças a Deus por isso. Porque coisa boa é ouvir o Senhor, né? Lucas capítulo 5, que eu pedi a Deus uma confirmação. Dizia, Senhor, fala comigo, que é isto mesmo. E aí o pastor dizia, essa é a noite que Deus vai erguer teu ministério. Que o Senhor vai restaurar seu casamento. Aí a menininha de Jesus, que também dorme numa cumbuquinha de azeite, começou a ministrar, esse não é o meu fim, o fim. Não acabou. Eu falei, amém, Jesus, eu já entendi tudo. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Claro que achou, né? Eu vou ler na minha versão aqui só para não ficar de costas, mas vocês podem ir acompanhando aí na versão do telão, que no fim dá do mesmo. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que rompia-se a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diga amém por essa palavra. Vou contar de 1 a 3 e de maneira objetiva você vai dizer assim para o seu irmão aí, não solte a rede. Não contei até 3 ainda. Mas no 3 vai ficar show. Já te falaram que tu tem um probleminha de ansiedade? Já te falaram? Quando eu disser 3, 1, 2, no 3, aí você vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela, não solte a rede. Mas fala com seriedade, tá bom? É 1, é 2, é 3. Diga aí. Não solta a rede. Não solte a rede. Não solte. Isso fala sobre a pesca maravilhosa, né? A epígrafe do texto, na maioria das Bíblias, né? Por isso que é bom você ter uma Bíblia de papel. Agora você está se perguntando o que é epígrafe. É aquele intitulado preto, né? Aquela parte do subtítulo, do contexto, do versículo. E a maioria vem escrita pesca maravilhosa. Eles
ficam maravilhados, né? Todo mundo fala sobre esse milagre. Mas, na verdade, também poderia ser traduzido por um outro contexto mais forte do que a pesca, que diz respeito ao chamado de Pedro. Esse contexto aqui fala muito mais sobre Deus em Cristo, na convocação de Pedro ao chamado, do que propriamente sobre a pesca maravilhosa. Porque tanto é que o peixe que Pedro em si pega, e ele é o responsável, porque ele está debaixo da palavra que opera esse milagre naquele dia, ele mesmo nem desfruta. O texto diz que fica tudo lá, né? As pessoas que estavam lá, que devem ter levado, comido, se alimentado, feito estoque, aquela coisa toda, porque isso aqui fala muito mais sobre o chamado. E é até interessante que mesmo quando nós começamos a refletir nesse contexto que aponta para a pesca maravilhosa, isso também está associado ao chamado, porque chamado não pode estar ligado à necessidade. Chamado não pode estar, não é a pesca necessária, não é a pesca do socorro, a pesca do escape, a pesca do recurso. Não, é a pesca maravilhosa. O que é maravilhoso? Maravilhoso fala sobre aquilo que vai além do que é necessário, acima da expectativa do desejável. Maravilhoso é um adjetivo tão soberano que, inclusive, ele é utilizado pelo próprio Deus na boca do profeta Isaías para dizer: visto que meu nome é maravilhoso. De tão soberanamente que é o tipo de palavra que é colocada para definir algo ou alguém. Então, o próprio Deus faz uso dela para definir características do seu próprio nome, daquilo que ele tem poder para fazer. Então, isso também diz respeito a chamado, porque chamado não pode caminhar associado à necessidade. Você não pode atender o chamado porque você precisa. Ministério você não tenta. Eu vou tentar o ministério. Não tenta, já começou errado, vai dar errado, não foi chamado. Ministério você não tenta. Eu vou tentar isso porque eu não estou conseguindo aquilo. Ministério não está numa gama de opções, ele precisa ser a sua escolha. A única maneira de que isso seja de fato a convicção do seu chamado e de você ter certeza no dia mal que você foi chamado por Deus, é saber que isso não pertencia a um leque de opções aleatórias, mas isso foi a sua escolha, independente das opções aleatórias que você tinha. As pessoas que têm um ministério relevante, as pessoas que foram chamadas e que compreenderam isso de maneira intencional, não por uma ordem aleatória de fatos que te fizeram chegar a um lugar, não. As pessoas que em algum momento da vida precisaram tomar essa decisão de maneira racional e não só espiritual. Ainda que a motivação seja espiritual, no final a decisão é racional. É isso que eu vou fazer, é para isso que eu fui chamado, é o que eu vou me dedicar, é o que o coração queima. Quando chega essa hora e essa decisão racional, de consciência sã e não dentro de uma motivação 100% espiritual, porque você é ser humano, uma hora a atmosfera de todo o quebrantamento que envolve o espiritual disso, você sai dela. E aí, nessa hora, você precisa estar apoiado numa decisão racional, que é a decisão que te faz viver depois que o culto acaba. E aí, dentro desse contexto, você não pode caminhar pelos resultados do chamado. Você vai ter que caminhar pelos métodos de quem te chamou. E não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. Então, olha o que Jesus está fazendo. Terceiro ponto, e eu já entro aqui na mensagem. Por que o chamado é tão importante e aceitá-lo é tão importante? Por que não negligenciá-lo? Porque é necessário tomar uma decisão diante do convite. Veja, é um chamado. O que difere? Muitos são chamados e muitos são escolhidos. Algumas pessoas vão acreditar que é a predestinação, mas não é.
É porque o chamado é uma oportunidade igualitária para quem quer descobrir o propósito. Mas a escolha não é obrigatoriedade de quem chama, mas de quem decidiu aceitar e viver aquilo. Então, por isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não tem a ver com uma unção especial que Deus derrama. Eu chamei todos, mas vou derramar uma unção só sobre alguns. Não, isso não é sobre ele chamar, é sobre o comportamento de quem decide atender, aceitar o chamado. Então, os escolhidos, quem se faz escolhido? Quem aceita o chamado. Porque não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. O que é a melhor coisa da vida? Identificar o propósito da minha vida. E o propósito da sua vida sempre vai apontar para a glória de Deus. Se não aponta para a glória de Deus, ainda não é o propósito. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem a ideia de viver procurando o propósito, sim ou não? E é por isso que a vida vive uma loucura. Você nunca acha, nunca sabe. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, que preguiça que eu tenho disso. Acho fantástico quem tem disposição, porque ajuda muito. Eu sou uma que se eu achar uma caixinha de pergunta, eu vou passando. Se for escrito, então, ao invés de falado, melhor ainda. Adoro, muito bom, mas não tenho uma preguiça. Preciso que Deus me renove nessa área. E a maioria das perguntas sempre é: como eu faço para descobrir meu propósito? Como eu faço para descobrir o meu? Como se isso fosse uma coisa que estivesse em algum lugar que você precisasse acessar. E aí você está sempre procurando fora de você. É alguma coisa específica e você pensa que isso tem um título. Você pensa que isso pode ser literalmente um ministério de louvor, literalmente tocar um instrumento, literalmente um lugar onde eu aguardo um dom que eu vou receber a partir do momento que eu tiver consciência de que é aquilo que Deus tem para mim, irmãos, e é muito mais simples do que parece. Chamado tem a ver com entrega. Primeiro você se entrega. Deus, o que o Senhor quer fazer? E aí ele vai te levar por vários caminhos, que às vezes passa para o banheiro, às vezes passa pelo altar. Isso é que é maravilhoso. Mas ele não é um lugar onde eu procuro coisas que façam sentido para mim. Porque que a maioria das pessoas, por mais que tenham boas intenções e desejo de descobrir para que ministério elas foram chamadas, passam a vida confusas, mesmo dentro da igreja, acerca da objetividade do seu chamado. Por quê? Porque elas buscam coisas que façam sentido para elas. Aonde eu me encaixo melhor, o que combina melhor com a minha habilidade. Só que isso não é currículo de universo secular. Isso tem a ver com graça, com unção. O que é unção? A compensação das habilidades que você não tem. Uma das principais funções da unção é essa. Quando você vê alguém muito ungido, esses dias eu tive uma experiência sensacional. Uma pessoa estava num lugar para cantar. Não era eu que estava nesse lugar, não. Era uma outra pessoa. Me contou o testemunho esses dias. Aí a pessoa disse: menino, fui ouvir fulano. Pensa numa pessoa que não tinha voz, não tinha jeito, não tinha nada. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que está fazendo ali, gente? Se não tem... A pessoa me contando. Aí viu, só que daqui a pouco, menos de 5 minutos de adoração, virou tudo. E virou, aí a pessoa me contou e disse assim, na hora eu falei: tem, é o quê? Tem unção, mas isso tem unção na vida, isso tem azeite, isso tem óleo, isso parece até que carrega diesel. Ficou de louco. Aí eu expliquei para a pessoa, eu falei: porque no reino... Ele não chamou os que são. Então, todas as vezes que você vê a falta de habilidade, de traquejo, alguma coisa que parece que identifica que não seria para aquilo, porque não é tão bom quanto alguém deveria ser naquela área, pode ter certeza que a unção vai vir, vai preencher tudo para compensar aquilo, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, não é como currículo. Chamado não é como currículo que você entrega falando das suas habilidades. Às vezes não tem nada a ver. E por que você demora para descobrir? Porque você está procurando alguma coisa que faça sentido para você. Você quer. Por quê? E por que isso acontece? Porque
no nosso ego, na nossa visão, realização tem a ver com me realizar. Entendeu? Então eu preciso me realizar. Eu preciso me sentir aceita, bem-sucedida, aprovada, seguida, amada, admirada, admirado. Sucesso. Sucesso é relativo, dependendo de quem está observando. Para algumas pessoas, sucesso tem a ver com aquisição, com posição. Mas, de uma maneira geral, as pessoas apontam isso como aceitação. Então, assim, quando eu tenho tudo o que tenho para provar à sociedade que sou, consegui sucesso, mas isso é relativo. Por exemplo, a maioria das pessoas acham que quando tiver dinheiro, quando tiver na conta, quando elas adquirirem, quando elas estiverem em tudo que elas projetaram, ali elas vão se sentir realizadas. Gente, o maior índice de suicídio está na classe média alta e não naqueles que ainda estão esperando ter. Será que isso ainda não prova alguma coisa? De que propósito não tem a ver com aquisição e sucesso não tem a ver com posição? Agora, Camila, eu estou procurando meu propósito. Deus vai revelar meu propósito. Você nasceu debaixo de um propósito revelado. Só que você está procurando uma coisa que já está debaixo do teu nariz, mas não vê. E por que você não vê? Porque você procura algo que faz sentido para você. Todas as vezes que essa é a nossa indicação, e isso é uma imposição humana da nossa natureza caída, nós vamos fracassar na busca desse propósito que sim nos realiza, mas não porque procuramos a nossa realização dele, mas porque procuramos que Deus seja glorificado naquilo que fomos chamados para fazer, mesmo quando não faz sentido para nós. Por exemplo, o Senhor disse o que a Jeremias? Antes que te formasse do ventre, eu te conheci. Isso aconteceu só com Jeremias? Não. A palavra de Deus diz que nós não nascemos num primeiro momento no ventre da mulher, nem na semente do homem, mas nos pensamentos. Então não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe, você está me entendendo? Aquele aborto que não deu certo, aquela rejeição, abandono, seja o que for, irmão. Você está aqui porque você nasceu no pensamento de Deus. Aí nesse processo, a palavra do Senhor também diz que Ele nos teceu, como se fosse um tecelão. Está dizendo que Deus nos conhece fio a fio, por dentro e por fora. Vem comigo. Aí ele vira para Jeremias e diz assim: antes que te formasse no ventre, antes que te formasse no ventre, antes que você fosse conhecido pelas pessoas, você foi conhecido por mim. Antes que se formasse no ventre, eu te conheci. As nações eu te dei por profeta, eu te chamei pelo seu nome. Você é meu, aonde eu te mandar ir, você vai. O que eu te mandar plantar, você planta. O que eu te mandar arrancar, você arranca. O que eu te mandar edificar, você edifica. O que eu te mandar, veja, eu te mandar. Falando rasgado, o que Deus está dizendo? Você só faz o que eu. Você foi feito para me realizar. Você foi feito para fazer o que eu quero. E você só é feliz quando você é bom nisso. Fazendo o que eu quero que você faça. Qualquer outra coisa fora disso te distrai. Daqui a pouco você se perde do propósito e perde o sentido do que você estava fazendo. Como que perde sentido uma coisa que outrora eu era tão bom fazendo? Porque o que mexe com o meu chamado não é o que eu faço, é a motivação pela qual eu faço. Perdeu a motivação, não importa o quão habilidoso seja, o louvor não vai ter mais sentido, a pregação não vai ter mais sentido. O serviço, o voluntariado da igreja vai se tornar um enfado. Por quê? Se você é tão bom fazendo isso. Porque perdeu a motivação, perdeu a habilidade. Ou perdeu a alegria de fazê-lo. Antes que te formasse, então, veja, a utilidade que você procura no futuro já existia antes do seu nascimento. O propósito que você está buscando lá na frente, o propósito que você está buscando com uma finalidade que ainda vai conhecer, ele nasceu antes de você. Preste atenção nisso aqui. O que isso significa? Significa que é impossível dar errado. Camila, se é impossível dar errado, por que está dando errado? Porque você está trafegando na via oposta.
Literalmente, quando alguém diz assim para você, você nasceu para dar certo. Mano, nasceu mesmo. Nasceu mesmo. E aonde se perde? Na procura por aquilo que eu me realizo para me sentir aprovado pela sociedade. Volte para o texto, aonde nós mencionamos aqui, Paulo escrevendo, porque dele, por ele, são... Você quer ver uma visão romantizada que te desvia do propósito original de Deus para a sua vida? A ideia de que eu nasci para descobrir meu propósito. Eu não nasci para descobrir meu propósito, eu nasci para cumprir meu propósito. Camille, quem nasceu primeiro? Eu ou meu propósito? Seu propósito. Agora, o ego não te faz ver isso. Inebria o entendimento. Preste atenção nisso aqui. Se por ele, para ele, são todas as coisas, Deus estava pensando em quem quando me criou? Nele. Mas você acha que Deus estava pensando em você. Deus não estava pensando em mim quando me criou. Porque dele, por ele, são... Então, assim, vou parafrasear para a gente entender. Vou teatralizar, tá? Só para a gente entender. É só um antropoformismo. Vou tentar atribuir a Deus sentimento humano só para a gente entender, É como se Deus estivesse um dia dizendo assim, o que eu vou fazer para glorificar o meu nome hoje? O que eu vou fazer para glorificar o meu nome hoje? Vou glorificar meu nome no louvor, na palavra, no serviço, no voluntariado, na pregação, numa cidade, numa região. Vou botar o fulano no ventre do ciclano. Eu pensei, ele pensou. Nós estamos nascidos no pensamento de Deus. E aí você nasce no pensamento de Deus. Mas o que originou você como resposta ao pensamento de Deus? A ideia de que ele estava procurando algo ou fazendo algo para a sua. Então, sem romantismo nenhum. Quando Deus me criou, ele estava pensando em quem? Tem como isso dar errado? Alguma coisa que Deus faz dá errado? Alguma coisa que Deus faça dá errado? Mas por que não está dando certo para você? Porque você está, de um tempo para cá, procurando coisas que só façam sentido para você. Você não está procurando coisas que façam sentido para a glória de Deus. Você não está procurando coisas que façam sentido para que o nome de Deus seja exaltado. Você não passa seu dia pensando, como eu posso glorificar a Deus hoje? Você passa seu dia pensando, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro hoje? O que eu posso fazer para me tornar mais conhecido hoje? O que eu posso fazer para ser mais amado, mais admirado, mais respeitado na sociedade? O que eu posso fazer para ter mais sucesso? Como é que eu faço para dobrar meu dinheiro no mercado financeiro? Você só pensa coisas que realizam você. Vamos falar rasgado? No final do mês você conseguiu bater metas e está com o remédio da depressão em dia. E isso não está sendo suficiente para te curar. Por quê? Porque remédio repõe substância, mas não estabiliza convicções. Falta uma realização que só pode ser suprida na alma. Então você vem à igreja, mas não sente mais a mesma coisa. Você ora, mas não sente mais a mesma coisa. Você cultua, mas não sente mais a mesma coisa. Porque o seu culto é a busca frenética do que você pode fazer para crescer mais. Vamos falar a verdade. Eu também queria estar debaixo de uma atmosfera profética. E chegar aqui, e mas Deus disse, fale com clareza. Todos esses dias eu estou ministrando com louvor no fundo. Todos esses dias é a primeira vez
que eu pedi para segurar. Decamanto rebaia labaxé. Telebide camancho remácia. O Senhor está dizendo, você está pensando que vai para onde? Você acha realmente que pode fugir de mim? Você acha realmente que pode recusar o meu chamado e continuar bem? Você acha que pode negligenciar o fato de que eu te chamei para a minha glória e conviver bem com isso? Essa sua crise existencial, que de acordo com a psicologia deveria ser por algo que não existe, na verdade, ela existe mais do que o chão que você está pisando. Ela é o estresse diário de alguém que nunca se sente digno, porque nunca está no lugar que deveria estar. E que digno jamais será, mas aceitaria ser agraciado se estivesse no lugar certo. Mas não está, porque a sua corrida da vida tem sido por você. Você precisa se salvar. Você precisa crescer. Você precisa sustentar sua família. Você precisa se sustentar. Você precisa se promover. E isso está acabando com você. Não é o dólar que está acabando com você, não é o green card que ainda não chegou. É essa sua forma de começar a viver distante do que glorifica o nome de Deus. E esse jeito que você inventou de lavar a intenção na sua própria mente. Já viu? Quando uma pessoa tem um dinheiro que é errado, ela lava esse dinheiro para tentar... Você faz isso com as suas emoções. Você está lavando intenções, dizendo assim, eu estou percebendo que quanto mais o assunto vai ficando sério, mais telefones vão se levantando. Como quem diz assim, eu não posso perder isso, eu tenho que mandar isso para alguém. Só que a melhor maneira disso jamais sair de você estando no seu coração. Se você filmar, você pode mandar para alguém. Mas se você se encher, você transmite isso aonde você entrar. Aonde você entrar, você leva isso. Não com informação, mas com transformação. Fica só a dica, é só uma dica. Mas eu tenho certeza que a igreja está gravando, depois você pode rever, pedir alguém para mandar o link. Eu só não queria que você perdesse isso. Então veja, o chamado, ele não pode estar ligado à necessidade. Quem tenta, já deu errado antes de tentar. Então, quando Jesus chega lá, e esse é o terceiro ponto, quando eu busco para a glória de Deus, por que eu me realizo? Mesmo, veja, não estou mais buscando a minha realização, mas quando eu faço para a glória de Deus, quem é o primeiro a se realizar? É você. É você. Irmão, tem coisa mais gostosa do que a sensação de ter obedecido a Deus, de ter recebido de Deus um sorriso. Como quem diz assim, esse é meu filho, essa aí, ó. Eu não falei que não, aí, ó. Rapaz, tu pode estar duro, meter a mão no bolso, não sair nada. Mas se tu sentir assim, cara, confundi o inimigo hoje. Ele está tonto comigo. Está entendendo nada. Todas as circunstâncias estavam moldadas para eu fazer alguma coisa que realizasse a mim, ou que farinha pouca meu pirão primeiro, e de repente eu abri mão até do pirão e fiz um jejum. Aí você, era para você em tese estar chateado com algumas coisas, mas a verdade é que você deita com certeza de que fez a coisa certa. Eu não posso mentir para você e dizer que o chamado não cansa, pelo contrário. Só que cansar-se pelos motivos certos não é cansaço, é realização. É totalmente diferente, irmão. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? É totalmente diferente. E isso acontece quando? Preste atenção. Isso acontece quando? Quando eu realizo Deus. Quando aquilo que Deus tem comigo desemboca em pessoas. Desembocou em pessoas, Deus está usando. Fez um efeito desencadeador, Deus está nesse negócio.
Se o teu projeto de glorificar a Deus te colocou numa ilha, esquece. Esquece. Deus tem pouco a ver com isso ou nada. Ou nada. Porque uma das coisas que mais sinalizam que eu estou fazendo o que Deus quer, é que no final aquilo não desemboca em mim. Vou falar rasgado. Existem pessoas que se tornam represas à medida que se tornam a fonte que jorra água. Caixa d'água. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não te chamei para ser caixa d'água, você é canal. Olha o que Jesus vai dizer para a samaritana em João 4. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, brotar-se-á nele uma fonte. O cântaro que ela leva para pegar água mais cedo, antes de saber que estava falando com o Cristo, no final ela até esquece e deixa ele lá. Por quê? Porque quem tem fonte não fica mais refém de cântaro. A pessoa começa a fluir, ela começa a fluir. Você não pede mais, você dá. Entende? Isso é chamado, desemboca nas pessoas. Há uma generosidade e nada tem falta. Deixa correr, deixa correr. Não, vou segurar um pouco, rapaz, deixa correr. Olhe para alguém aí agora e diga: você é canal. Isso, diga: você é fonte. Olha para ele e diz assim: você não é caixa d'água. Catuca ela aí e diz: para de ser represa. Deixa correr, deixa correr. Vai perdoando, vai amando, vai investindo. Deus vai te usar para fluir. Deixa isso desembocar em mais alguém. Se o que Deus tem feito por você, seja no espiritual, no emocional, no financeiro, se isso não desemboca em mais ninguém, isso é fruto de esforço próprio e não vai te realizar no final. Então, por que é importante o chamado de Pedro? Porque aquilo que Deus tem para fazer na vida de Pedro vai desembocar na vida de milhares de pessoas. Nesse mesmo dia aqui. Qual é a visão? Olha isso aqui, ó. Jesus chega na beira e o texto diz que ele vê 2 barcos. Quantos barcos? 2. Mas ele só ministra sobre o barco de quem? Que havia trabalhado durante toda a noite, mas não havia pegado nada. Aí o Senhor libera uma palavra de ordem para ele depois de ministrar o povo e de ministrar Pedro, que está ali lavando as redes. Aí ele chega para Pedro e ele diz assim: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, ele reconhece a autoridade de Jesus, já o tinha visto. E ele diz: olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Sobre a tua palavra. Agora, veja bem, olha como é que chamado não tem a ver com resultado, mas com método. Jesus sabia que Pedro ia pegar a maior quantidade de peixes que ele já pegou na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus não motiva ele. Se está fazendo ele voltar a um lugar de frustração, um lugar de cansaço, um lugar cuja última memória não foi o sucesso, mas foi o fracasso, seria natural desenvolver motivação para que ele voltasse. Ó, filho, volta lá, porque agora você vai pegar peixe como você. Eita! A gente voltava era na hora. Só que chamado não tem a ver com resultado, tem a ver com métodos. É obedecer o que ele mandou sem saber o que vai dar no final. Então, todas as vezes que você vê alguém se envolvendo no chamado pelo resultado, esta pessoa não está apta. Veja, voltai. É muito complicado quando a palavra que Deus tem sobre a vida da gente não tem a ver com vai, mas tem a ver com voltai. Não é complicado? Vou beber um cadinho de água, vocês dão glória a Deus aí. Ô, Júnior, restaura as forças do meu microfone que eu percebi, comecei a gritar, você começou a baixar esse trem aí. Alivia esse compressor que Deus é mais e para de ficar me iludindo. Veja, voltai.
A gente não quer se envolver em chamados que começam com volta. A gente espera de Deus um chamado nível vai. Vai. Vai porque eu sou contigo. Vai. Cara, você está ali criando uma expectativa. Ele chega, voltai. Num culto como esse, a expectativa criada não é volta. É vai. Vai que esse ano é teu. Vai. Aí Deus usa a boca da pregadora e diz, voltai. Tem gente que repreendeu agora, eu vi. Diz, está repreendido. Eu vi daqui de cima, está repreendido. Teve uma moça que virou, não sei se é para a mãe dela, não sei quem é, ela virou e falou assim, irmão. Só que chamado tem tudo a ver com o quê? Obediência. Obediência e não resultado. Aonde está a vitória? Na obediência. Fé não é sentimento, fé é atitude de obediência. Quem tem mais fé? Quem tem maior capacidade de? É isso que define a medida da fé. É a obediência, não é o sentimento. É a obediência, não é a unção. É a obediência, não é o falar em línguas. É a obediência. Aí Jesus vem para ele e diz, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não deu para ele nada novo, mandou ele continuar ou fazer de novo aquilo que ele já... E você está me entendendo? É muito difícil criar expectativa nova fazendo as mesmas coisas. Só que chamado tem a ver com fazer o ordinário, o extraordinário é com Deus. Fala-se muito de Atos 2. O de repente de Deus só chega para quem faz todo dia, irmão. Olha o texto antes da descida do Espírito. Oravam unanimemente. Quando? Todos os dias. Sabe lá quanto tempo durou todos os dias? Até que de repente viesse do céu, soprasse um vento veemente e impetuoso. Extraordinário não é para gente que quer viver uma vida espiritual utópica. Extraordinário é para quem tem disciplina para fazer o ordinário. Eu vou te falar por experiência de alguém que tem a oportunidade de caminhar em muitos lugares e de ter uma visão sobre a igreja, seja no Brasil ou fora. Todas as igrejas que começam, ministérios que nascem sobre expectativa do sobrenatural todo dia, revelação todo dia, visão todo dia, sobrenatural todo dia, tem que cair arrebatado todo dia, tem que ter profecia todo dia, não duram mais do que 5 anos. Ninguém vive de todo dia. Ninguém vive de assim diz o Senhor todo dia. Uma das características que manifestam o extraordinário de Deus é exatamente isso, o extraordinário. Se for todo dia, não é Deus. É coisa comum e a gente é homem, não é anjo. Então, para ver a manifestação extraordinária, precisa haver a manifestação pedagógica, diária, devocional, para que hajam essas manifestações que são combustíveis o suficiente para seguirmos, porque não é no sobrenatural que manifestamos fidelidade. No sobrenatural até o carnal reconhece. É no todo dia. Então é muito difícil ter que repetir métodos que já não deram certo. Fala a verdade, vamos falar a verdade. Não precisa falar não, para não me ofender. Mas na nossa mente, a expectativa de um culto como esse, como tantos outros que reunimos aqui, a ideia sempre é o quê? Uma coisa nova, um caminho novo. Quando você está diante de um dilema, dizendo, meu Deus, o que eu faço? Tem gente hoje aqui que está dizendo, Senhor, eu fico no emprego, eu saio do emprego. Tem gente aqui que está dizendo, a situação do casamento é complicadíssima, é essa daqui. Eu fico casado ou eu vou embora. Olha, eu estou numa outra igreja, vim aqui hoje para receber resposta. Eu fico naquela igreja ou eu saio. Tem gente aqui que está com a vida parada porque está pendente de decisões importantes. Ou o outro que está me pedindo para namorar. Eu namoro com esse, ou não namoro com nenhum. Existem pessoas que estão aqui com a vida travada
travada, dependendo de posições. Aceito esse negócio, mudo de estado, vou para outro lugar, me mudo de novo, vida parada, porque estão esperando decisões claras e objetivas. Então você vem para um culto como esse e você pensa assim: hoje eu preciso de uma direção, ou é direita ou é esquerda, ou é casa ou é separa, ou é vem ou vai. Aí você imagina, tu cria essa expectativa e Deus diz assim: volta para o mesmo barco, para a mesma rede e vai para o mesmo mar. É exatamente isso que acontece. Isso não é animador. Eu não ouvi um glória a Deus. Não finge que eu também não daria. Vamos ser honestos. Você não dá glória a Deus. Você está aqui cheio de problema com uma pessoa que você quer desvencilhar e a sua vontade era uma mensagem hoje que viesse ao teu coração dizendo assim: escapa-te pela tua própria vida. Mas olha o que Deus está dizendo: volta para a mesma cama, para o mesmo marido, para o mesmo casamento, volta para a mesma igreja, para o mesmo departamento, usa aquelas ferramentas que eu te dei. Aquelas ferramentas não funcionam mais, as ferramentas funcionam, só que você tem que entender que não é a ferramenta que faz funcionar, é a minha palavra. Fica debaixo da minha palavra, faz o que eu te mandei, da forma que eu te chamei, porque eu não estou aqui para escolher os que esperam resultados. Eu estou aqui para separar quem é fiel aos métodos de quem é desobediente. Você compreende isso nessa noite? O que torna um ministério bem-sucedido não é o quanto você está disposto a ganhar, é o quanto você aguenta perder para obedecer o que Ele te mandou. As maiores relevâncias, as maiores influências da humanidade não estão atreladas a resultados grandiosos, seja de influência, seja de conquista, seja de patrimônio, seja do que for. Por causa do sonho ou do desejo que elas tinham de ter, mas por causa do nível de renúncias que elas conseguiram fazer. Você quer medir a balança da aceitação do processo pelo que você vai ganhar, vai perder antes de chegar. Foi o próprio Jesus que disse assim: olha, se alguém quiser vir para me seguir e quiser vir para ganhar, já perdeu. Mas aquele que vindo perder por amor de mim, já... Vamos traduzir, olha o que ele está dizendo. Se vier com a motivação de ganho, perdeu mesmo que chegue. Mas se para chegar tiver que ir perdendo no caminho, é vencedor antes de chegar. Sabe o que ele está dizendo? Quem me obedece não agenda o gosto da vitória. Quem me obedece não espera a felicidade. Quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu chegar. Com Deus não é assim não. Se você estiver no centro da obediência, o melhor não é a chegada, é o caminho. Jesus nunca disse eu sou o destino, e Ele é. Tudo termina nele, começa nele. Mas mesmo sendo, Ele não disse isso. O que Ele dizia? Eu sou o caminho. Quando o Senhor chamou Abraão, estamos falando de chamado, Gênesis 12. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra era Canaã, mas Deus contou para Abraão quando chamou que era Canaã? Não. Porque se você analisar o texto, Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã. Deus está chamando Abraão para conhecer Ele. Então eu não vou dizer qual é o resultado final, porque a minha motivação em te chamar não é o que eu vou te dar, é a maneira que a gente vai se relacionar no... É isso, chamado é isso. Então quando você conhece Deus no caminho, chega uma hora que a chegada já não é mais relevante. Você vai chegar, mas não é mais relevante. Você vai ver isso, por exemplo, em Moisés. Abraão chegou, ok. Mas você vai ver isso em Moisés, na tomada das terras.
Quando tira o povo do Egito, aí vai Moisés caminhando com o Senhor. Ele é coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. E segue ele caminhando. É água que sai da rocha, é azeite que jorra da dura pernedeira, é vento que sopra do outro lado do oriente para abrir o mar vermelho. Ele é maná que desce do céu, ele é roupa que não acaba. Tudo que ele falou para Moisés na sarça, ele cumpriu. Quando ele disse assim, quando eu for lá e libertar teu povo, e eles perguntarem quem me enviou, o que eu digo a eles? Diga que eu sou. Te enviou a eles, eu sou aqui, é lógico. De cara Deus está dizendo, sou o Deus dos vossos pais, porque essa foi a maneira que ele se apresentou a Abraão. Então o que ele está dizendo? Diga para eles que o Deus que fez a promessa a Abraão está aqui para manter a sua fidelidade. É esse Deus que está visitando eles agora. Eles se lembram de mim, eles aguardam por mim. Só que esse eu sou também significa um monte de coisa. Eu sou isso tudo que eu falei agora. Sou coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o vento que sopra do outro lado do mar vermelho. Eu sou o cajado que abre o lado de cá. Eu sou a água que brota ou a rocha que libera água. Eu sou o quê? O que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja no lugar que eu te chamei. É isso que eu sou. Agora, quando é que Moisés vai conhecer isso? Quando aceita o chamado. E aí, quando é que Deus revela isso? Em Canaã? Não, Moisés nem entrou em Canaã. Ele vai conhecer isso no... E o que ele vai viver no caminho é tão grande, tão grande, tão grande, que quando ele está no vale, mais próximo do caminho, o Senhor diz, Moisés, tira teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira eu os consumirei. Povo rebelde de dura cerviz. Ele está indignado. Aí Moisés já começa dizendo para ele, meu povo não. Êxodo capítulo 3. Quando tu me chamaste lá, tu não disseste, vai libertar o seu povo. Tu disseste, vai libertar o meu povo. O que ele está dizendo? O povo não é meu não. O povo é teu. Por isso que é importante saber qual foi a palavra que Deus te deu quando Ele te chamou. É uma história louca, parece que Moisés tem poder para convencer uma certeza de Deus, né? Mas não é, Deus sabe de tudo isso, só estava ferindo a liderança dele. É como se Deus dissesse assim para ele, Moisés, na conversa, vamos zerar com Abraão, vamos começar uma geração nova a partir de você. Ou melhor, vamos zerar com essa geração aqui, e vamos começar uma geração nova a partir de você. A partir de você. Aí ele diz assim, e como ficará o que tu disseste a teu servo Abraão? Não, mas eu estou irado, eu vou acabar com eles. E os egípcios que viram tu dizer para nós que nos traria a terra que jurou aos nossos pais. É como se parece que Moisés convenceu Deus. Aí Deus diz assim, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Por que Deus fala isso? Porque nesse processo de caminhada, Moisés disse o que para Deus? Se a tua presença não for conosco, não, ele diz conosco, um líder. Uma pessoa que for chamada para a glória de Deus, não deixa desembocar nela. Lembra? Só pode ler o texto, eu não sei quem saiu com essa. Mas o que está escrito é, se a tua presença não for conosco. A presença de Deus foi com Moisés, mas o pedido de Moisés foi, vá conosco. Ou seja, não retira a tua coluna, não retira a tua nuvem, deixa o povo saber que tu está com a gente. Entende? Veja isso. Veja isso. Então, isso tem a ver com o caminho. Nem em Canaã Moisés entrou. Agora, a maneira como o povo se comportou no caminho fez com que aquela geração não tivesse acesso à chegada, somente a geração de Josué e Calebe. Por quê? Porque se comportaram no caminho. Agora imagine Josué repartindo as terras em Canaã depois de ter chegado, e agora os seus netos estão ao redor lá da sua varanda, vamos aqui colocar para a gente entender. E aí eles querem saber, ô vô, conta pra gente como é que foi a travessia do deserto para cá de novo. Como é que é aquela história? Porque deveria ser a melhor história de se ouvir do mundo. Imagina, você ser neto de alguém e essa pessoa contar assim, ó. Eu vi água sair da rocha. Eu peguei cordonize com a mão. Eu vi o mar vermelho.
se abrir e a terra ficar seca no meio e a gente, igual passarela, entrar no meio dele? Aquilo que valorizava a chegada deles não era a chegada, era aquilo que eles viveram. Você fica agendando fazer aliança com Deus na chegada. Deus está dizendo, quem não se aliancia comigo no caminho não vai ver a chegada. Compreende? Compreende isso? Volta para Pedro. Veja, o Senhor chega naquela praia e Ele vai dar essa palavra para ele. Volta ao mar alto, voltai. Isso é método. Olha o que Deus está dizendo, vai lá e faz o que você sabe fazer. Mas o que eu sei fazer não deu certo, mas antes você não estava debaixo da minha? Estou parafraseando para a gente entender. Então veja, agora você está debaixo da minha palavra, volta debaixo da minha palavra. A obediência à palavra vai trazer o sucesso do resultado. Então veja, o mais especial na nossa caminhada com Deus não é aprender só a fazer coisas novas, é continuar fazendo as coisas antigas com expectativa. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Eu acho lindo um pastor que dirige um culto semanal e todo dia na semana ele tem uma expectativa. O que Deus vai fazer hoje? Ele celebra cada alma. Um voluntário que celebra cada dia de serviço. O que vai acontecer hoje, Deus? E com o tempo, em algum momento, vai parecer que isso não funciona mais. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, é a minha palavra e é a sua obediência. Sabe o que Ele está dizendo? Faz o seu trabalho e deixa o resultado comigo. O trabalho é seu, mas o resultado é meu. Volta, Pedro. Mesmo barco, mesma rede, mesmo mar. Um pouco mais além. Sobre a palavra, ele lança a rede. Quando ele lança a rede, fica agarrado. É uma quantidade tão grande de peixes, e eu encerro aqui nesse tópico. É uma quantidade tão grande de peixes que o barco, o texto diz que ele quase ia a pique, a náufrago. Quase. Abre a boca comigo e diga, quase. Todas as vezes que você obedecer o chamado, você vai conhecer o quase. Quase morri, quase me divorciei, quase dei na cara dela. Meu irmão, quem tem um chamado tem um quase do lado. Não adianta. Quando ele lança a rede, uma multidão de peixes. Agora veja, a rede está trazendo para a superfície aquilo que Deus já havia dado para ele em Cristo ali de baixo. Veja. Quando ele lança a rede, os peixes já estão em obediência. Vocês têm que entrar na rede. Talvez você entenda, nesse dia, se a gente fosse falar do jeito que é, não foi nem Pedro que pescou o peixe, foi os peixes que pescaram a rede. Jogou, porque os peixes também estão debaixo dessa palavra. Aí lança, veja. A rede vai trazer para a superfície algo que a palavra de Deus já havia liberado. Presta atenção. A rede só tem o poder de trazer para a superfície aquilo que já está ao alcance dela. Quando você está debaixo de uma palavra, no chamado, no ministério que Deus te entregou, você só precisa obedecer. Por quê? Porque aquilo que Deus te deu já está ao seu alcance. Só que você só vai saber se você lançar a... E é a rede que traz para a superfície. Por isso o esforço. Porque Deus traz o peixe, mas não puxa a rede. A rede quem lança é você. A rede quem puxa é você. Chamado que não envolve esforço também não envolve honra. Quando lança a rede e puxa é que vem o problema. Mas uai, você falou que vem a bênção, porque a bênção é o peixe, é ou não é? Junto com a bênção. Imagina comigo agora o barco começando a estalar. Eu vou fechar aqui. Imagina o barco estalando agora. Por que o barco está estalando? Está envergando. E o texto diz que entra água no barco. Imagina
A água entrando a tal ponto, não é pouca água não, filho. É muita água, porque o texto diz que em razão disso o barco quase ia. Então é madeira estalando, é água entrando e a bendita rede rasgando. Agora olha que loucura. Quem mandou esses peixes foi o diabo? Quem mandou esses peixes? Então olha o pensamento. Que raio de palavra foi essa que eu recebi? Que aquilo que está me trazendo a palavra está mexendo com todas as minhas estruturas. Pense com inteligência, pense com inteligência. O que vale mais, a rede ou o barco? Meu Deus, você nunca viu um pescador? Nunca trabalhou na vida? Gente, meu Deus, eu vou beber uma água, peraí. Eu vi um monte de barco vindo pra cá. Não tem rio aqui, não? Vamos fingir então que isso não aconteceu. Gente, o que vale mais? O que é mais importante? O barco ou a rede? Ora, o barco. O barco é mais caro. Não importa quantos peixes a rede dele vai pegar. A empresa, o CNPJ, abre aspas, está no nome do barco. O que faz a empresa ser uma empresa de pesca não é a rede. É o barco. É o barco. O barco vale mais. O barco é de Pedro, fala sobre a estrutura dele. Foi esse mesmo barco que Jesus entrou mais cedo, sim ou não? Sim. Do peixe que Pedro pegou, todo mundo pegou também, sim ou não? Sim. Mas qual foi o barco que puxou a rede? No primeiro tranco, foi o barco de? Porque quando Jesus usou mais cedo, usou o barco de quem? Aí você pensa, eu não tenho estrutura para isso. Jesus está dizendo, já entrei nesse barco. Já medi esse barco. Isso aqui é para quem crê na palavra profética. Quem não crê, coma menos. Você está desesperado dizendo, Camila, não parece nem que eu estou no centro da vontade de Deus, porque desde que eu recebi de Deus uma palavra, o que eu estou vendo é entrar de água, o que eu estou vendo a madeira estalar, parece que a minha estrutura vai quebrar. Camila, antes disso eu não tomava remédio controlado não, mas agora até remédio estou tomando. Terapia eu também não fazia não, mas agora até terapia eu estou fazendo. Então a impressão que você tem é, eu não devo ter ouvido direito, eu devo ter obedecido errado, porque que raio de palavra é essa que abala a minha família? Que palavra é essa que abala a minha estrutura? Que palavra é essa que mexe com o meu psicológico, com o meu emocional? Que palavra é essa que faz eu reavaliar se as decisões que eu tomei na minha vida foram acertadas? Que palavra é essa que mexe com toda a lógica que um dia eu projetei para minha família, para minha casa e para minha vida? A palavra da lógica diz para você, solta essa rede e salva o barco. Solta essa rede e salva o barco. Só que Deus está dizendo, já medi tua estrutura, segura essa rede, porque eu guardo a rede, guardo o barco, guardo o peixe, eu guardo você. Agora você precisa ter um entendimento de que você está debaixo da palavra. Vem comigo, você está debaixo da palavra. É aqui que a fé entra. Fé não é sentimento. Diga comigo, fé. Fala bem forte, diga fé. Não é sentimento. Fé é uma atitude de obediência. Num diálogo, na verdade não é um diálogo, João está parafraseando, aí ele diz assim acerca de alguém, se chegasse e perguntasse assim para ele, olha, me mostra a tua fé. Aí ele diz assim, não, eu vou te mostrar as minhas obras. Vê as minhas obras e você vai saber o tamanho da minha. Porque a fé sem obras, ela é? Lá na glória, tem um livro chamado Livro das Obras. Livro das? Lá não entra o que você tem vontade de fazer. Lá não entra o que você poderia ter feito. Lá não tem espaço para Deus sabe. Lá só entra o que você fez. É o que está anotado lá. Não fez, não está. E você só vai receber mediante ao que você
Mas Deus sabe. Tem essa não, irmão. Lá só entra o que está feito, porque Deus trabalha com obras, coisas feitas, realizações. Então, fé não é um sentimento, fé não é boa intenção. Fé não é boa intenção. Fé é a capacidade que você tem de obedecer uma palavra que você recebeu da parte de Deus. Isso vai determinar a sua fé. Olha o dilema da vida agora que Pedro está, que é a maioria daqueles que estão atendendo um chamado. A palavra não fala sobre ele isso, mas é natural pensarmos sobre ele ao ler o texto. A rede, certamente não é barata, mas não vale mais do que o barco. Porque eu não posso perder o barco. Porque você consegue dinheiro para comprar rede, mas é mais difícil conseguir dinheiro para comprar o barco. Então o barco fala da sua estrutura, da vida dele montado, o trabalho dele é aquele. Só que agora a rede está levando a estrutura a um aparente náufrago. E é isso que muitas vezes a palavra de Deus dá a impressão que está fazendo com a gente. Senhor, a minha obediência irrestrita à palavra que o Senhor me liberou está abalando minhas estruturas, minhas emoções. Eu estou vendo água, eu estou à beira de um quase surto, uma quase crise, um quase rompimento, uma quase desistência. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem gente aqui que chegou ao ponto de um quase tão elevado que duvida até da existência de Deus. Você repreende esses pensamentos dizendo, Senhor, eu não quero. Só que Deus está dizendo, esse nível de extensão de limites que te prova é por causa da proximidade do teu chamado. Você está muito perto de ser escolhido. Pedro foi levado ao máximo, mas ele não soltou a rede. E o que ele fez, Camila, o que você precisa aprender a fazer aqui nessa igreja ou na igreja que você congrega. Quando ele viu que ele quase ia a pique, ele não resolveu isso orando. Olha para mim. Ele não resolveu isso jejuando, porque na hora da ação não dá tempo. Daniel não foi livre na cova dos leões, porque o anjo entrou lá para livrar. Não. O anjo estava lá antes dele. Quando ele foi colocado, o anjo já estava lá. Então, ali já havia a resposta de oração. Na hora da ação, não dá tempo de fazer determinadas coisas. Por isso que você tem que parar com essa mania de orar ou de usar a oração só como remédio. Oração não é apenas remediativa, é preventiva. Mais inteligente é quem faz a oração da prevenção. Não estou dizendo que Deus não responde a da remediação, mas a prevenção é inteligente. Tanto é que depois colocaram os homens que acusaram Daniel. O texto diz que eles não tocaram o fundo da cova. Os leões comeram eles no ar. A fome das feras. Então, o que eu estou querendo dizer? Preste atenção. Pedro está no maior dilema da sua vida, que é o dilema que nós estamos aqui. E ele não vai resolver isso orando, porque na hora não dá para orar. Ele não vai resolver isso falando com Deus. Todas as vezes que o momento crítico da sua vida não der margem para falar com Deus, é porque Deus quer que você fale com alguém. Ouviu? Volta para Pedro. Não orou, não falou nada naquele momento. O que ele fez? Um sinal. Irmãos, um sinal te livra do náufrago espiritual. Um sinal te livra da derrocata, da bancarrota emocional. Um sinal. Olha o que ele fez. O barquinho que o outro lá que estava no alto mar. Ele fez, um sinal. Tem gente trafegando no mesmo mar que você. Não está debaixo da mesma palavra, mas está no mesmo mar. Fez um sinal, mano. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem coisa que é o psicólogo. Tem coisa que é a oração. Mas tem coisa que é dizer para alguém o que está acontecendo. É chegar e falar, está rasgando, me ajuda aqui. Estou em obediência, mas não estou dando conta sozinho, me ajuda aqui. Camila, mas é muito difícil confiar. Como é que eu vou fazer para confiar? Vou te dar a dica. Os homens que chegaram no outro barquinho
colocaram a mão na rede e começaram a puxar. Entenda, quando Deus te der uma palavra, ela vai atrair um resultado muito positivo. Não libere isso para qualquer pessoa. Faça sinal. E como é que eu vou ter confiança, Camila, em quem eu estou pedindo ajuda? Quem chegar metendo a mão no peixe, dá tchau. Mas se chegar metendo a mão na rede, deixa puxar. Deixa puxar. Meteram a mão na rede e outro barquinho começou a puxar. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Confiança em Deus também se demonstra confiando nas pessoas. Que raio de confiança é essa que eu tenho em Deus? Mas não confio em ninguém. Quem não confia em ninguém também não confia em Deus, gente. Uma das maneiras de mostrar que a minha confiança está em Deus é dando chance a algumas pessoas que podem me ajudar. Você vai continuar vivendo na mediocridade se quiser puxar sozinho. Porque se ele continuasse puxando, ia rasgar a rede, ia pegar um pouco, mas não ia pegar tudo. Mas porque pediu ajuda, pegou ele, pegou o vizinho, pegou todo mundo. Deus está dizendo, abre o coração para alguém antes de janeiro encerrar. Eu estou dando uma instrução clara aqui. Procure alguém que esteja disposto a puxar a rede. Alguém que esteja trafegando nas mesmas águas que você. Agora, o problema é que você é crente e diz assim, o pessoal do mundo é melhor para conversar. Poxa, irmão, não dá. Tem que procurar no mesmo mar. Vai para quem está próximo da mesma palavra. Vai quem ouviu a palavra que você recebeu. Ambos puxaram e encheram os barcos. Quantos barcos foram cheios? Quantos barcos foram cheios? Mas quem recebeu a palavra? O esforço é seu, mas a bênção vai ser de todo mundo. Agora veja, por que que isso aconteceu? Porque o texto diz que quando Jesus chegou à beira da praia, ele viu 2 barcos. Então veja, ele está trabalhando em um, mas para fornecer. Tem coisas que você não entende hoje, você diz assim, por que ninguém está sofrendo como eu lá em casa? Camila, lá em casa só eu sou o crente. E Deus está dizendo, é porque o barco que eu medi para aguentar isso é o seu. Se isso fosse para outro, o outro não aguentava, mas você aguenta, eu usei teu barco, você está pronto. E no final, isso não vai te colocar no manicômio, isso vai te colocar na cúpula do ministério de Cristo. Pegou o peixe, botou no barco, voltaram para a margem, foi distribuído, ele ficou constrangido, se ajoelhou, falou, Senhor, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Jesus disse para ele, vem, me segue, vai ser agora pescador de homens. Promoveu ele, porque obediência gera promoção. Toda vez que você obedece, Deus te promove. Em algum momento, às vezes não é na hora que você quer, mas que ele te promove, ele te promove. Agora, aonde está o segredo, Camila? Não foca no resultado. Foca na obediência. Você está frustrada porque você está focando no resultado. Você está triste aqui, você vai para cá, aí você vê o resultado que o outro dá, fazendo o que você faz. Mas você não dá esse resultado. Aí você vai lá e fica frustrado. Cara, eu oro mais do que esse cara. Pô, eu sou mais inteligente que essa mulher, cara. Pô, como é que essa pessoa vive? Já está perturbado, já está louco. Pô, ela trabalha muito mais. Deus está dizendo, está focando no resultado, está perdendo alegria, motivação, felicidade, expectativa. Você perdeu a alegria comigo no caminho. Deus está falando aqui com alguém. Tinha uma época de prova na tua vida que tu comia o almoço, não sabia qual era a janta. Foi a época de maiores experiências comigo. Deus está dizendo, não estou dizendo que vou te provar igual naqueles dias, não. Mas lembra como é que a obediência ao método era mais importante do que o resultado? Você só queria me agradar. Você não tem mais coragem de fazer aquelas orações. Deus, se eu estiver fazendo o que te desagrada, não deixa não. Eu sou de uma época que os antigos oravam assim, Senhor, se o Senhor vê que eu vou me desviar, me leva primeiro. Eu não vejo mais crente orando assim.
Não vejo mais. O desejo do que te realiza é maior do que o desejo que realiza Deus. Você tem que converter isso em oração. Senhor, corrige o meu caráter. Eu fui na casa de um pastor, a casa dele era tão bonita, 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 bonita a peça. Aí eu me sentei numa cadeira que dava vista para o mar. Quando eu sentei naquela cadeira, eu disse assim: pastor, fala a verdade para mim. Aqui sentado nessa cadeira, com essa vista nessa casa, tu consegue dizer Maranata? Ah, quem não entendeu depois estuda. Tu consegue dizer Maranata? Tu consegue dizer ora vem, Senhor Jesus? Tu consegue? Não, fui sincera com ele, irmão. Eu sou muito honesta. Aí ele disse: irmã Camila, é difícil, mas eu consigo. Os jovens, vão aproveitar que eles estão aqui. Quer casar, quer namorar, quer beijar na boca. Quer viver, aí ó, já começa até da glória. Daqui a pouco, te conheço. Aí aqui, Jesus, eu te amo, Senhor, mas deixa eu casar primeiro. Quando a gente diz para um jovem, Jesus vai voltar hoje. Eu já ouvi várias vezes dizendo, ainda não, que eu ainda não casei. Ainda não, que eu ainda não casei. Ou seja, eu tenho que me realizar. Eu tenho que ser feliz. E por que que essa realidade hoje é tão presente? Porque não estamos mais habituados a nos realizarmos realizando Deus. Tu acha mesmo que casamento é melhor do que o céu? Quando tu casa... Tu acha mesmo que aquilo é melhor do que o céu? Lá não entra nem carne nem sangue, porque não precisa mesmo. Não precisa. Tu acha que uma comida é melhor do que o céu? Um doce é melhor do que o céu? E por que você está achando isso? Porque a verdade é que você está extremamente distante do que é o céu. Volte a executar os métodos e deixe Deus com os resultados. Ele vai garantir que seu barco não naufrague. Mas a palavra de Deus para a sua vida hoje é um conselho. Não solte a rede. Vai machucar a mão, vai envergar o barco, vai mexer com a tua estrutura, mas vai produzir um resultado de efeito de virada. Aquele cenário mudou a vida de Pedro para sempre, o primeiro pastor da igreja, o primeiro apóstolo da igreja. Nunca mais sua vida foi a mesma. As experiências que ele viveu com Jesus não se compararam à maravilhosa pesca daquele dia. Deus está dizendo, o que eu tenho para você é muito maior, mas você precisa parar de querer realizar só a você mesmo. Volte a querer me realizar, volte a ficar feliz em ser fiel a mim. E você vai voltar a receber aquele sentimento de felicidade plena e completo. Eu vim aqui te dar uma palavra prática, irmãos. Eu nem estou me sentindo, eu estou parecendo hoje até um seminário do carisma, um negócio assim. Mas é porque Deus falou muito especificamente comigo. Ele falou, eu quero que você ministre de maneira clara o que nós precisamos fazer para voltarmos a sermos visitados e ocuparmos o lugar do nosso chamado. E eu encerro com o último exemplo de Moisés. Veja, eu não conheço homem mais íntimo de Deus do que Moisés. Chamava Moisés de amigo. Moisés, fala a rocha. Lembra desse episódio? As águas de Meribá. Fala a rocha e ela vai dar água que o povo está pedindo. Moisés, naqueles dias, já era o homem mais manso do mundo. O mais manso do mundo. Só que Israel azucrinou tanto o juízo dele, porque ele era o mais manso, mas aquele povo era o mais rebelde do mundo. Deus sempre dá o mais manso para o mais rebelde.
Deus deu para ele uma palavra clara. Moisés está debaixo de uma palavra. Moisés está debaixo de uma direção. E a direção de Deus, ela sempre dá certo. Só que enquanto ele está indo para a rocha... Bora terminar juntos, senão eu não vou nem cumprir minha palavra contigo. Daqui a pouco volta ou nunca volta, né? Vem. Vamos ser pescador de homens agora. Moisés está indo para a pedra. Ela vai jorrar água. Deus deu uma direção. Isso vai saciar o povo. Só que no caminho eu tenho para mim que ele vai ouvindo tanta besteira. Porque o povo azucrinava. Não tinha cova no deserto. Veio trazer a gente para morrer aqui onde não tem cova. E o povo vai falando. E o cara já está